Agora eu entendi por que ele falou de Grey. E aí? O que você entendeu? Porque Greys, quando eles morrem... Caramba, que louco. O corpo físico do Grey morre e ele simplesmente vai fazer um corpo físico igual. Então ele tá preso. É por isso que os Greys estão presos. É um ponto de vista, sim. É que eu fiquei pensando aqui, tá, então eles conseguem fazer, mesmo mortos, um corpo físico, eles conseguem interagir de alguma forma. Não. Ele tá falando de nascer de novo. É um ciclo. Porque assim, como eu acho que eu tô entendendo. Ele tá falando de uma Eles trocam de perspectiva corpo. bem terrena, tá? Porque Greys são Sim, humanos, é isso. pra gente prestar atenção. Tá. Então, isso que a gente conversou agora, de contaminação das nossas memórias de sutilidades existenciais maiores, eles fazem isso da mesma maneira como nós. Certo. Só que a experiência deles, como ela não tem o corpo físico do Grey, ele deletou. Não é deletou. Fale direito. Ele desligou a emoção humana. Então, quando ele morre, não é como se ele simplesmente percebesse: ah, eu era Grey, mas agora eu tenho emoções, porque eu estou em contato com as minhas existências em densidades superiores. Não, porque a experiência física, na verdade, não exatamente física, mas quadridimensional do Grey, ela contamina o entendimento deles da própria existência. Então é como se fosse um ciclo. Distorce. Então, na verdade, o próximo fractal que for gerado vai ser simplesmente outro Grey. Porque ele não conhece, ele não consegue ver além. Quando encarna em humano, tô dizendo humano aqui, o Grey vem e encarna aqui. Ele quebra isso, certo? Ele falou assim: ah, isso não acontece em toda a realidade. Porque Tá, e precisa aí? de brecha para eles entenderem e precisa ter. Sabe, ele falou para falar a palavra osmose. Tem que ter congruência dentro do contexto de terras paralelas. Não é o comum o Grey nascer como humano de volta. Porque se isso fosse comum, não haveria necessidade de hibridizar. Sim. Ele está falando de uma impossibilidade. Não é que existe essa impossibilidade, é só que eles não conseguem ver. Não, eles enxergam. Tá, entendi. Eles enxergam. Aí por isso que não faz. Exato. Então o que vai fazer? Vai nascer com o Grey de volta. Ou seja, no sentido de vai gerar um fractal que é exatamente igual àquela experiência que ele gerou antes. Ele diz para você perguntar o que você quer saber agora. A gente entende então que há um processo monádico sendo realizado ali, que a mônada entende o objetivo disso e ela corrobora, porque ela pega, ela participa do ciclo até ele ser quebrado. Exato. E aí a pergunta que não quer calar: o ciclo Grey, ele é quebrado em que momento então? Nos híbridos. Porque o Grey criou o híbrido para nascer nele. Ah, sim, tá, entendi. O Grey ele não consegue ver o ser humano como uma saída da maneira encarnacional, porque ele não compreende como fazer. Tipo assim, ele não Né? sabe. E Ele aí, vai falar que a gente é co-criador com a mônada. A mônada então, somos nós mesmos, então a gente pode modificar o caminho que a gente está trilhando. Só que no caso deles, eles simplesmente estão com aquele tapa-olho de cavalo. Eles não conseguem ver o que está do lado deles. Então, por que criar híbridos? o híbrido, na verdade, é um corpo que eles querem, que eles vão assumir. Vamos chamar assim, ele gera o híbrido com a expectativa de trocar de corpo para um corpo que possa ter uma experiência nova, diferente da que ele tinha. E é isso, né? Exato. Só que eles acabaram gerando. Calma, peraí. Tá me mostrando.
Tá, eu vou falar o que eu tô vendo, depois a gente percebe. O que quer dizer isso? Sabe uma Certo. árvore genealógica? Sim, Vira ao contrário ela. tá. E agora é como se tivesse um ponto inicial, aí todos os caminhos se bifurcassem, mas depois voltassem a se unificar para um ponto final. Tá, então vamos ver umas fatias dessas bifurcações. Porque as bifurcações são todas as terras paralelas que existem e que dos caminhos monádicos que a gente individualmente e coletivamente podemos seguir. Uhum. Só que algumas dessas fatias são fatias Grey. Certo. O fato de que muitos seres humanos, em algumas paralelas, não todas, nasçam nos híbridos, cria uma fissura. Então por que que causa ruptura? Aconteceu alguma coisa comigo. Minha mandíbula começou a fechar, Oxi. porque tem outra consciência junto. Eu tô É, sentindo. então, às vezes quando a gente fala de Grey, acontecem umas coisas meio física. Eu nunca entendi muito bem. É como se tivesse algum Grey ali, não sei. Ele falou que tem exatamente isso. Tu tá ouvindo? É, né? Que louco. Tô sentindo meu corpo diferente. Então, já que acontece isso, também aconteceu com a Márcia algumas vezes, é como se eles quisessem dizer assim, não fale isso. Eu não entendo a associação que eles fazem, assim. Não, é mais profundo. É que eles querem entender, mas não conseguem. E por que eles não conseguem seguir outro caminho? Uhum. Então, na verdade, de certo modo, eles querem aprender, mas é impossível da forma como eles, Que é a forma como eles estão. da forma como eles estão, é impossível eles entenderem que eles podem fazer isso. Então, na verdade, eles fazem uma curva. A curva é a hibridização, Grey com humano. Tô vendo o Grey agora. Eles estão direto junto de você. Essa foi a frase que me foi falada agora. É. Eu já achava isso também. Eu perguntei por quê. Não é só curiosidade, eu falei. Falou que não. É porque muitos fractais meus são Grey. Fractais no sentido de experiências. Nossa, que louco. Agora me bananou tudo. Voltando na questão das bolinhas, que tem vários caminhos bifurcados e depois volta numa só. Que existem outras vidas paralelas minhas que não são eu. Esse é o verdadeiro sentido de fractal. Eu vejo um Grey e não vejo ele como sendo eu. Mas Uhum. voltando no sentido de que uma vida próxima ela pode ser considerada um fractal, mas ela não é nesse sentido como a gente usa. Ele falou que existe troca energética que a gente nem sonha que acontece entre esses fractais. Então, eu acho, então agora eu entendi. Então, como se eles estivessem experienciando numa percepção temporal mais ou menos parecida com a nossa, que é a nossa, porque nas, é, na progressão tridimensional, quadridimensional das terras paralelas, os tempos delas elas não são exatamente o mesmo. Algumas um pouco para Sim. frente, outras um pouco para trás, É. mas é mais ou menos igual. A progressão delas existe numa mesma taxa, eu acho que é isso. Uhum. Ou muito próximo, Progressão né? da ilusão do tempo É. e espaço. Tá, entendi. Tá, o que eu quero dizer com isso? Ele tá falando que o Uhum. que ele quer dizer com isso é que é exatamente desse exemplo que eu decidi lá atrás trazer nessa caminhada da ilusão do tempo, eu decidi trazer
vidas futuras pra cá. Pra experienciar ao mesmo tempo, aspas. Porque é possível. Porque se não fosse possível, não aconteceria. Nossa, eu tô achando complexo. Falou que você pode cair numa pegadinha de achar que linearidade significa que tá tudo definido. Mas essa não é a regra. Então não tem nada definido. Isso depende da trajetória da pessoa. Isso para linkar com a outra sessão. Por que eu queria verde? Porque me permitiria fazer isso. Então, acho que entendi que permite dar... Nesse set de probabilidades matemáticas, permitiu que desse existência ao que nós compreendemos como uma linearidade, só que não é uma linearidade dessa maneira como a gente compreende, ou era compreendido pela humanidade, porque na verdade elas estão existindo aqui, por causa das escolhas que eu tomei. E de certo ponto isso acontece com todo mundo. Só que a diferença é que a minha escolha foi trazer para lucidez, e é por isso que eu tive tanto problema de viver na 3D até então, porque eu estava aprendendo com eles. No caso, vamos olhar você. Você escolheu uma realidade onde fosse possível, porque isso é uma realidade. Aqui na Terra isso era possível, por isso que aconteceu aqui. Que você tivesse um local onde você pudesse aprender com essas consciências que são você no futuro. Se o futuro não está decidido, essas consciências elas são probabilidade de existir e não uma existência. O futuro está decidido por causa de uma perspectiva monádica. Só que o que determina a criação delas é a nossa trajetória. A criação delas como mônada mesmo. Tipo, de dar existência a elas. Não é o caso, mas vamos imaginar numa perspectiva hipotética de um ser humano que compreendeu muitas coisas, que quando morre tem acesso direto às suas camadas superiores, vamos dizer assim, como mônada mesmo, conversa com a mônada, vamos dizer assim, e aí ela decide, não é bem que decide, mas a sua trajetória permitiu que isso se disponibilizasse diante de si, de criar uma vida nova, um corpo novo para se experienciar, que estivesse linkado com um corpo do passado. Certo. Porque não existe futuro ou passado da perspectiva como a gente está percebendo, e sim uma progressão de experiência. Então, sim, isso significaria dizer que no passado esse fractal experienciou aquilo também? Não necessariamente, mas sim que estava dentro do planejamento monádico, e não que foi o que foi experienciado de fato. Mas pelo fato de estar dentro do planejamento monádico, faz com que seja possível. Cara, olha que loucura que passou pela minha cabeça. É como se fosse uma lousa onde, por haver uma linha cronológica, ela fosse mega congelada. É como se você botasse, sei lá, uma carne no freezer. E aí, o que acontece? Você vivencia outras N experiências e de repente alguém que é você no futuro resolve linkar uma existência lá na Terra, naquele lugarzinho onde a coisa está congelada, e falar, não, vamos ter uma experiência lá e eu tô aqui no futuro, vai vincular a mim essa experiência, ou seja, processos do meu eu do futuro estarão sendo vivenciados por aquele eu que está lá naquele lugarzinho congelado, no freezer. A Terra dentro do freezer, uma parada no tempo. Então vem aqui, ele experiencia. E aí ele experiencia isso dentro de uma linearidade que existe aqui dentro, porque há essa linearidade para quem está aqui, mas para eles é quase como pensar algo ali e falar, é isso que eu quero. Aí você programa, porque é altamente programável, essa região que a gente está, porque está tudo congelado. E aí ele vivencia processos coletivos entre você e ele,
que é o seu eu do futuro. Acho que estou entendendo. O seu processo está ligado a vários outros fractais, inclusive os do futuro, porque estão fora do tempo, mas você vai ter seu próprio caminho. Falou para voltar no lago. Então vamos pro lago. No momento que a gente bifurca, a gente tem uma experiência negativa ou positiva para experienciar. Só que elas estão conectadas e depois que acaba a materialidade para a nossa experiência e para a experiência de todos os outros fractais, vamos dizer assim, paralelos, ou nesses fractais probabilísticos, acho que é isso que eu quero dizer, e tudo que passou atrás foi verdade, é encarado como verdade e experiência, mesmo que não tenha se concretizado, porque quando a gente não tá falando da não materialidade, você não precisa ter experienciado materialmente aquilo para saber que aquilo foi algo que você viveu. Nossa, que louco. Quando ele fala assim, olha, aquilo que não é material também é assimilado, ele está querendo dizer aquilo que não foi concretizado e foi planejado, ou somente aquilo que foi experienciado que é assimilado. É isso que eu estou querendo entender. Por exemplo, aquela experiência que você vivenciou onde você seria uma mulher, aquilo é assimilado junto, aquele rascunho, aquele planejamento, ele foi assimilado junto. Exato, porque essa existência minha, ela não se materializou, mas ela existe. Então, no momento que a consciência atinge uma dimensão que é completamente imaterial, ela olha para trás e pensa assim, eu vivi tudo isso. Tendo ou não se materializado. Sim, porque ela consegue acessar o planejamento monádico do passado dela. Mas ela entende que ela não vivenciou, ou para ela é tudo igual? Depende da pessoa e da trajetória dela. Aí a gente consegue compreender o que foi falado na sessão passada de que todas as joias refletem as outras joias. É porque quando a gente atinge um nível de imaterialidade, você não consegue distinguir memória, porque você acessa tudo de imaterial também que você viveu. Eu acho que entendi que ele está querendo dizer que nesse aspecto da imaterialidade não é necessariamente a mônada em si, mas sim a convergência de todas essas experiências materiais e todos os fractais, porque eles podem se unificar ou não, depende da experiência da pessoa. Mas quando a gente atinge... acho que agora eu entendi o sentido que a gente vem vendo aqui no projeto, de que quanto mais sutil, menos livre-arbítrio. Porque é um processo natural meio que voltar à imaterialidade. Você vai percebendo que você tem existências que você... Tipo assim, você olha e vê, meu Deus, mas você sou eu. É por isso que muitas consciências querem manter estático, tentar, não sei, de repente atrasar a própria expansão delas mesmas, né? Exatamente. Para não perder isso de uma vez, né? É exatamente isso que os Greys fizeram numa perspectiva monádica. Porque a realidade Grey que foi criada, vamos dizer assim, a partir das escolhas coletivas da Terra, era basicamente ficar onde estava. Só que isso tem um limite. A mônada quer que você vá para frente. Ela criou aquela experiência para ela empreender. Então, se você está parado, o que você vai fazer de bom? Então, eles acabaram gerando caminhos, né, que sem perceber estavam causando expansão, né? No caso, a hibridização. Que ao hibridizar-se, eles não percebiam, mas estavam se permitindo gerar alterações em si mesmos, é isso? Eles achavam que ia ficar a mesma coisa, mas a própria existência Sassani minha, ele está falando, prova que eles estavam enganados, simplesmente. Eu acho que eu estou entendendo o que ele está falando. Isso que sempre é dito, de que os Greys hibridizam porque eles querem retornar os sentimentos dele, isso é tudo mentira e balela. Eles são obrigados a ir para frente e eles acharam que esse era o caminho mais parecido com o que eles já estavam vivendo. E quando eles de fato mudam de corpo, se hibridizam, começam a perceber outras conexões que eles têm consigo mesmos, adianta eles chegarem lá para os Greys
e falarem: ô pessoal, tem um negócio que vocês não estão vendo que é diferente aqui, adianta alguma coisa? É absolutamente inútil. É uma impossibilidade física. E como é que funciona para o ser humano nascer Grey? Como é que funciona isso? Quando isso acontece? Se você preferir, a gente pode falar isso outro dia. A gente fala isso agora, que daí tem umas coisas que ele quer finalizar. Ah, tá. Ele lançou uma bola de neve. Então, quando você tá... Acho que eu entendi. Porque quando você tá nessa bola de neve e ela fica crescendo, 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 tem um momento que você não consegue mais. Mas se você nasceu Grey uma vez e morre, você ainda consegue ter lembrança que você foi humano. Mas essa não é a curva padrão. Ah, tá, entendi. Porque a maioria do ser humano está completamente desconexo das suas existências mais sutis. Porque essa que é a ideia. Então, quando eles nascem nessa realidade Grey, eles continuam desconexos. Só que alguns não. Da mesma maneira como aqui no mundo que a gente vive, existem os seres humanos que são capazes de projetar, que estão conectados com existências mais sutis do seu próprio ser. Então, quando, vamos dizer assim, por ironia do destino, eles morrem e formam uma vida Grey, eles conseguem fazer isso porque quando eles morrem de volta, eles têm um entendimento e, de certo modo, uma memória que não foi contaminada tanto. Porque quando eu tô lá no astral, vamos dizer assim, eu acesso tudo isso e para mim é tudo normal. Que esse OVNI que veio aqui, na verdade, sou eu mesmo. Só que eu não consigo compreender isso aqui. Tô totalmente paralisado agora. Cara, é até bizarro, porque dá vontade de... Dá duas vontades, não falar mais de Grey e falar mais. Porque né? Eu sinto eles aqui, cara. Tipo, o meu corpo, ele parece que morfa em outra forma que não é a minha. Eu tenho muita facilidade. Isso ele tá dizendo agora. Eu tenho muita facilidade com essa conexão, justamente porque muitos fractais meus que vivem aqui na Terra, vamos dizer assim, nessa experiência de terrena, são Grey. E muita gente, principalmente nessa realidade, faz a mesma coisa. Então, ele falou que a dúvida da Serquete pode ser sanada. É porque É porque essa realidade permite isso. Por isso que eu tô nela agora. Por isso que a Márcia tá nela agora e outros milhões de pessoas. Porque junto. Eu acho que eu entendi. E nem os Greys eles entendem isso. Então acontece isso e daí a experiência Grey individual pensa assim. Se for o interesse dele, ela pensa, nossa, mas não tô conseguindo terminar a frase, tá tudo girando. Tô tendo muito acesso agora de fora pra mim, ouvindo aqui. Né? E eu tô até permitindo. Falou pra gente que eu começar a finalizar.